Boa noite. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a esse nosso instante de estudo aqui no grupo de estudos Irmã Angélica. Estamos estudando o Livro dos Espíritos, livro 1, capítulo 2, Elementos Gerais do Universo. No item 2, Espírito e Matéria. E a pergunta 21 diz assim: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus ou foi criada por Ele num certo momento? E a resposta, só Deus sabe. Há, entretanto, uma coisa que a vossa razão vos deve indicar. É que Deus, modelo de amor e de caridade, jamais estaria inativo. Qualquer que seja a distância que possais imaginar o início da sua ação, podereis compreendê-lo um segundo na ociosidade? E esse é um ponto bastante interessante, porque em algumas mitologias, algumas filosofias, acredita-se que Deus trabalhou durante os 7 dias e depois, durante os 7 dias, ele fez o mundo. E depois do mundo pronto, então ele parou de trabalhar. Então, indicaria que Deus estaria inativo até hoje, só olhando o desenrolar da história, chorando muito, às vezes dando muita risada, mas o que não faz muito sentido. O que acreditamos, que o Espiritismo diz para a gente, é que Deus está em constante movimento, em constante trabalho. Isso é comprovado pelas ciências. Na medida em que a gente avança com as ciências, nós continuamos observando que o universo como um todo cresce. Tanto cresce o nosso conhecimento de abarcar alguma coisa a mais, como alguns estudos já dizem, mostram para a gente que o universo está em expansão. E que essa expansão faz com que os planetas, as galáxias se afastem cada vez mais, o que indica um trabalho operativo constante, que indicaria também a presença de Deus manifestando-se o tempo todo, criando incessantemente. Então, a criação não está pronta e a partir dali não se mexe mais. Deus continua em constante criação, em constante... Porque Deus emana amor o tempo inteiro e o amor divino é que faz com que a criação, em última instância, seja levada a termo. Na pergunta 22, define-se geralmente a matéria como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. Esta é a definição exata? Do vosso ponto de vista, sim, diz a resposta, porque só falais daquilo que conheceis, mas a matéria existe em estados que não percebeis. Ela pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos vossos sentidos e, entretanto, será sempre matéria, embora não seja para vós. E quando o Espiritismo estuda isso um pouco mais adiante, a gente acaba entendendo, por exemplo, que o corpo perispiritual é material, é constituído de matéria e não é perceptível pelos 5 sentidos. A gente sabe da existência dele através da mediunidade, que é uma das características que o espírito possui, mas não é material no ponto de vista de ser perceptível pelos 5 sentidos. Isso gera um pouco de confusão naquelas pessoas que não conhecem um pouco mais da doutrina, mas que para nós que estudamos um pouco mais, que conhecemos um pouco mais, sabemos dos efeitos, estudamos a mediunidade, entendemos. A própria ciência, na medida em que avança, também começa a perceber que existem o chamado, por exemplo, a energia escura, que está presente no universo e que não tem presença física aparente, mas que de alguma maneira fornece um tipo de energia, um tipo de substância ou substrato no qual as coisas operam, o que dá um indício já bastante forte para a ciência também, que a matéria em si não é só aquilo que se é observado, mas existe alguma coisa além desse ponto. Pergunta 22a. Que definição podeis dar da matéria? A matéria é o liame que escraviza o espírito e é o instrumento que ele usa e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce a sua ação. De acordo com isso, pode-se dizer que a matéria é o agente, o intermediário com a ajuda do qual o espírito atua. De novo, com o Espiritismo a gente entende que nós não somos um corpo material, mas somos um espírito que neste instante está encarnado em um corpo material. Então a matéria não constitui o espírito, mas a matéria permite com que o espírito atue. Ou seja, através da matéria que o espírito reencarnado consegue se manifestar diante das coisas, diante da própria matéria,
produzindo, construindo, aprendendo e exercitando certos aspectos, certas experiências, contribuindo através da fraternidade com outras criaturas. E dessa maneira a matéria é o meio através do qual o espírito se manifesta para continuar o seu processo, para continuar a sua evolução. A evolução necessária ao espírito. Para isso, tem um trechinho de um vídeo, O Universo, o Homem e o Espírito, de Marcelo Gleiser, que o link está também na nossa página, lá na playlist Livro dos Espíritos, e que fala um pouco sobre esse aspecto, sobre a constituição da matéria e não matéria. É bem interessante e queria que vocês dessem uma olhadinha. Dá uma olhada lá. Então, a gente era o centro de tudo, mas aí a gente virou um planeta, né? Porque o Copérnico disse que a gente vai em torno do Sol, mas aí o Sol também não é nada demais, é uma estrelinha não muito importante. A gente mora numa galáxia, a Via Láctea, que tem 200 bilhões de outras estrelas, 200 bilhões, é estrela pra caramba, o Sol é uma, né? E a nossa galáxia, que até 1924 era a única, aí descobriram que não é, que tem mais centenas de bilhões de outras galáxias, algumas muito maiores do que a nossa, e que, pior ainda, o universo está em expansão, então as galáxias estão se afastando cada vez mais. E aí, quando eles foram estudar, nós, né, eu tenho que me incluir nessa turma, quando a gente estuda a composição material do universo, do que o mundo é feito, o que o universo é feito, a gente descobre uma coisa assim, meio que estarrecedora, que a matéria da qual nós somos feitos, né, o carbono, o oxigênio, o hidrogênio, os átomos da famosa, né, tabela periódica que todo mundo aqui deve ter adorado no ensino médio, essa matéria só compõe 5% do que existe no universo. Voltando então, pergunta 23, o que é o espírito? E a resposta é o princípio inteligente do universo. 23a, qual é a sua natureza íntima? E a resposta, não é fácil analisar o espírito na vossa linguagem. Para vós, ele não é nada, porque não é coisa palpável, mas para nós é alguma coisa. Ficai sabendo, nenhuma coisa é o nada, e porque o nada não existe. Então, tudo é alguma coisa. O espírito é sinônimo de inteligência? Diz a pergunta 24. E a resposta? A inteligência é um atributo essencial do espírito, mas um e outro se confundem num princípio comum, de maneira que, para vós, são uma e a mesma coisa. Ou seja, explicando um pouco, fica um pouco rebuscado, um pouco difícil de entender. Espírito e inteligência é a mesma coisa? Não, porque a inteligência é uma característica do espírito. O espírito possui inteligência. A inteligência aqui não é aquela inteligência de ser capaz de resolver algumas coisas, porque isso se trata de conhecimento, se trata de sabedoria, é uma coisa diferente. A inteligência aqui está dita na capacidade de aprender e a capacidade de evoluir. Já que se a gente fosse colocar a inteligência como a capacidade de alguém resolver os problemas, a gente diria que nem todos os espíritos são inteligentes, já que existem pessoas que são muito pouco capazes ainda no estado em que estão de conseguir resolver alguns tipos de problema. Como, por exemplo, todo mundo é ignorante, falta inteligência para resolver algum aspecto. Se você nunca estudou medicina, você nunca vai saber fazer uma cirurgia. Se você nunca estudou matemática, você não vai saber resolver contas, o que não quer dizer que você não tenha inteligência. Então a inteligência aqui está observada no aspecto de poder responder, poder aprender e continuar o seu processo de evolução. Essa é uma característica do espírito, e não necessariamente o espírito, não é o espírito. Pergunta 25. O espírito é independente da matéria ou não é mais do que uma propriedade desta, como as cores são propriedades da luz e o som uma propriedade do ar? E a resposta, são distintos, mas é necessária a união do espírito e da matéria para dar inteligência a esta. O que isso quer dizer? Como a gente viu, a inteligência é uma capacidade do espírito, é uma característica do espírito. E o espírito não é matéria, certo? Então, espírito e matéria são coisas distintas, mas o espírito, quando se trata do encarnado, como nós aqui que vivemos e habitamos aqui a Terra, utilizamos a matéria. E através da matéria, que a gente, como já foi dito antes, utiliza para aumentar a nossa inteligência, para aumentar a nossa capacidade de resolver coisas na medida em que a matéria nos permite experiências que a gente possa aprender. Na pergunta 25a,
Esta união é igualmente necessária para a manifestação do Espírito? Por Espírito entendemos aqui o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades designadas por esse nome. E a resposta é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Vossos sentidos não foram feitos para isso. E aqui um parênteses, né? Essa resposta está dita no sentido do não crente no Espiritismo, ou seja, naquele que não conhece a capacidade de intercâmbio entre os encarnados e os desencarnados. O Espiritismo vem através da doutrina, e a gente precisa localizar de novo essa pergunta e a resposta, sendo feita num momento onde estava se descobrindo a espiritualidade. A pessoa normal, a leiga, aquela que não conhecia deste assunto, não concebia a vida de uma inteligência fora de um corpo encarnado. É nisso, então, que a resposta se coloca, que é necessária para vós, porque não estáis organizados para perceber o Espírito sem a matéria. Colocado nos dias de hoje, eu diria que o Espiritismo, sim, está organizado para perceber o Espírito sem a matéria, porque a gente estabeleceu mecanismos, desenvolveu critérios, desenvolveu capacidades de intercâmbio com a espiritualidade, de maneira que a gente possa ter esse relacionamento um pouco mais franco. Então, para a gente isso não é novidade. Na pergunta 26, pode-se conhecer o Espírito sem a matéria e a matéria sem o Espírito? E a resposta, pode-se sem dúvida, pelo pensamento. Daí o que eu acabei de dizer, através do Espiritismo a gente tem meios de conversar com a espiritualidade e conceber o Espírito sem a matéria, né? A inteligência se manifesta através da mediunidade, para que a gente possa fazer esse intercâmbio e se relacionar com o Espírito sem a matéria. Na pergunta 27, haveria assim dois elementos gerais do universo, a matéria e o Espírito? E a resposta, sim. E acima de ambos, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a Trindade universal. Mas o elemento material é necessário ao juntar o fluido universal que exerce o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, demasiado grosseira para que o espírito possa exercer alguma ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, se pudesse considerá-lo como um elemento material, ele se distingue por propriedades especiais. Ou seja, existe Deus, existe o espírito, que é a criatura, a criação, e existe a matéria. A matéria é utilizada pelo espírito para se manifestar. E essa manifestação do espírito sobre a matéria é feita através do fluido universal. A gente vai ver um pouco mais para frente, ainda hoje a gente vai ver um pouco dessa conexão, como é que através desse fluido universal o espírito se manifesta na matéria. Já que nós, enquanto não adquirimos essa capacidade de manipulação do fluido universal de uma maneira mais consciente, esse mecanismo é estabelecido pelas leis divinas, de maneira que o espírito possa se manifestar na matéria, sem ter muita preocupação de que maneira que isso acontece. Isso acontece com nós todos, espíritos encarnados. Somos espíritos utilizando a matéria para se manifestar. E não nos damos conta disso, já que se fosse assim, todos seríamos espíritas muito avançados e conhecedores de todas as capacidades. Então, na maioria, e na grande quase totalidade das pessoas, isso não é uma capacidade adquirida de se controlar esse efeito. Então, é uma manifestação através do qual coloca como intermediário entre espírito e matéria, para que o espírito possa afetar a matéria e se utilizar da matéria para o seu conhecimento. Se fosse simplesmente matéria, o espírito, não haveria razão para que o espírito não o fosse também. O espírito seria matéria também, se ele fosse igual à matéria. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. O fluido, como matéria, é matéria, suscetível, em suas inúmeras combinações. Ele está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, suscetível em suas inúmeras combinações com esta e sob a ação do espírito de produzir infinita variedade das coisas, das quais não conheceis mais do que uma ínfima parte. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente em que o espírito se serve, é o princípio sem o qual a matéria permaneceria em perpétuo estado de dispersão e não adquiriria jamais as propriedades que a gravidade lhe dá. Ou seja, a matéria por matéria, ela não tem atuação, ela não tem coesão, ela não tem manifestação. O espírito atuando sobre a matéria é que estabelece com que a matéria tenha certas características que possa servir de meio através do qual o espírito possa se manifestar.
na pergunta 27A, seria este fluido o que designamos por eletricidade? E a resposta, dizemos que é suscetível de inúmeras combinações. O que chamais fluido elétrico, fluido magnético, são modificações do fluido universal, que é, propriamente falando, uma matéria mais perfeita, mais sutil, que se pode considerar como independente. Então, nessa época principalmente, a ciência não conhecia muito mais do que algumas capacidades. E a eletricidade era uma que estava em bastante ascensão, com bastante utilização, com bastante desenvolvimento. Daí a pergunta ser direcionada para o fluido elétrico, como sendo alguma coisa que não é matéria e que também não é espírito, já que é uma capacidade manipulável. E a resposta vem no sentido de que o fluido elétrico, assim como o fluido magnético, que já era estudado na época como o mesmerismo, que estudava o fluido magnético, a atuação do fluido magnético sobre os processos de cura, por exemplo, que já era uma coisa conhecida, se estabelece ali no sentido de fazer essa reflexão e combinar que são só partes de um fluido universal. A gente concebe hoje, e a gente viu isso na pergunta que foi feita no vídeo do Marcelo Gleiser, que, na realidade, conhecido pela ciência, de todo o que existe, só 5% é matéria. Significa que 95% não é concebido como matéria, dada essa característica de a gente ainda ter dificuldade de conseguir entender aquilo que não é matéria. Tem um aspecto bastante interessante que está num trecho desse vídeo do Universo, o Homem e o Espírito, de Marcelo Gleiser, que fala do naturalismo, através do qual, vocês vão poder ver através do vídeo com muito mais informação do que a que eu posso dar aqui, já que eu não sou especialista nem sou cientista, que a ciência concebe o aspecto da explicação dos efeitos naturais. Quando a gente tem uma característica que é sobrenatural, e a grande dificuldade da ciência está nesse sentido, tentar entender o que é sobrenatural, porque sobrenatural significa além do natural. Então, se você alguém vê uma pessoa desencarnada, por exemplo, vê um espírito, para a ciência isso só tem uma explicação. Se você está vendo, são ondas eletromagnéticas que o seu campo de visão está observando, então aquilo é matéria. Aquilo não é sobrenatural. E que isso é um pouco complicado, porque não se consegue entender ou captar por certos equipamentos para se colocar em prova. A gente conhece através do Espiritismo, por estudar o Espiritismo, que na realidade essa percepção de alguma coisa não material, que é bastante comum, bastante normal para nós, não é uma percepção sobrenatural, já que o Espiritismo parte do princípio que tudo está dentro das leis naturais e tudo é passível de estudo. Mesmo o efeito da mediunidade, a manifestação dos espíritos através da vidência, através das psicografias, das manifestações gerais que o espírito pode provocar, de maneira que a comunicação seja materializada, nós consigamos perceber, são efeitos extremamente naturais e explicáveis. Então esse aspecto do sobrenatural para o espiritismo não existe. O que existe são alguns aspectos que ainda não são conhecidos, que ainda não são entendidos na sua completude, mas que não podem significar uma quebra das leis naturais. Mesmo quando a gente, voltando um pouco, quando a gente fala dos milagres de Jesus, milagre por concepção é alguma coisa que quebra a estrutura das leis físicas. E a gente sabe que chamados milagres oferecidos por Jesus são, na realidade, um grande conhecimento que o Espírito Jesus tinha da manipulação das leis naturais, no sentido de utilizá-las dentro das suas características para obter certos efeitos que para nós não são conhecidos. Então, isso é extremamente natural. Assim é também para o Espiritismo em todos os efeitos chamados sobrenaturais. Vamos ver um pouquinho desse trecho que o Marcelo Gleiser fala do naturalismo. Aí eu fiz a seguinte pergunta para ele, que para mim é uma das questões mais complicadas nessa discussão de religião e ciência, que é a seguinte: se você adota uma posição científica, você acredita no que eu chamaria de naturalismo, ou seja, não existem causas sobrenaturais. Tá? O que quer dizer sobrenatural? Né? Sobrenatural quer dizer além das leis que regem a natureza. Então, vamos definir dessa forma. Né? Então você assume essa posição. Né? Então eu perguntei para ele,
como que você consegue conciliar uma presença sobrenatural com o mundo natural, né? Quando você fala Deus age na natureza, um espírito, uma alma, como é que isso acontece, né? Isso daí, em filosofia, é chamado de o problema da ligação. A ligação quer dizer como que uma entidade que não é natural age no que é feito de matéria, carne e osso, né? O Descartes, no início do século XVII, né, falava de corpo e mente como duas coisas separadas, né, essa dicotomia, né, essa dualidade, né? E ele dizia que são duas coisas separadas porque o espírito que é da mente, ele é imaterial. E aí a grande pergunta, mas como é que uma coisa imaterial age no material, né? Porque vamos dizer, vou fazer a seguinte imagem, vamos dizer que meu irmão que está aqui na primeira fila, você agora tem barba, mas antigamente você se barbeava, mas você está se barbeando amanhã de manhã, aí você vê, tá, olha para o espelho, aí você vê Jesus atrás, ou talvez no seu caso Moisés atrás, né? Mas fala, cara, Moisés apareceu para mim, né? O que significa isso? Bom, se você viu, significa que radiação eletromagnética, luz, se propagou daquela fonte até os seus olhos. Se isso aconteceu, ou se você escuta um barulho, ondas de som se propagaram daquela fonte até o seu ouvido. Esses são fenômenos totalmente naturais. Quando você vê alguma coisa, você está onda eletromagnética, não tem conversa. Viu é porque quando você está ouvindo, você tem uma onda de som. Então, essa presença que supostamente é sobrenatural se revelou para você através de um fenômeno natural. Vamos lá. E por último, a pergunta número 28. Sendo o espírito em si mesmo alguma coisa, não seria mais exatamente e menos sujeito a confusões designar esses dois elementos gerais pelas expressões matéria inerte e matéria inteligente? E aí a resposta. As palavras pouco importam. Cabe a vós formular a vossa linguagem de maneira a vos entenderes. Vossas disputas provêm quase sempre de não vos entenderdes sobre as palavras, porque a vossa linguagem é incompleta para as coisas que não tocam os seus sentidos. Um fato patente domina todas as hipóteses. Vemos matéria sem inteligência e um princípio inteligente independente da matéria. A origem e a conexão dessas duas coisas nos são desconhecidas. Que elas tenham ou não uma fonte comum e os pontos de contato necessários, que a inteligência tenha existência própria, ou que seja uma propriedade, um efeito, que seja mesmo, segundo a opinião de alguns, uma emanação da divindade, é o que ignoramos. Elas nos aparecem distintas e é por isso que as consideramos, formando dois grupos constituintes do universo. Vemos, acima de tudo, uma inteligência que domina todas as outras, que as governa, que delas se distingue por atributos essenciais. É a esta inteligência suprema que chamamos Deus. Tem um videozinho bastante interessante, vou passar um trechinho para vocês, que também o link está aqui no site, está na playlist Mediunidade, e chama Chakras e Kundalini, a melhor explicação. Ele fala um pouco desse processo de constituição da inteligência através do princípio da criação do universo. Deus se manifestando sobre a matéria, gerando a inteligência. É bem interessante, dá uma olhadinha. O vídeo inteiro ele leva um pouco mais, ele avança para questões de centros de força, de chakras, que a gente não vai explorar nesse momento agora, mas esse trecho que eu vou passar aqui é bem interessante para dentro do contexto que a gente está estudando. Before the beginning, all was nothing. Only the spark of divine consciousness. From this spark, all of creation arose, spinning out from the center, spinning into being, spinning into time, spinning into wheels of life. From the great spiral galaxies thousands of light years across, to the trillions of atoms swirling in a grain of sand, the universe is made from spinning wheels of energy.
spinning wheels of stardust, giving birth to life. Wheels upon wheels spinning through space, solidifying into form, rotating on an axis, orbiting the sun, revolving and evolving through time. The one in the many, giving birth to life. With a single white moon, our shining blue planet spins in space. A planet made of earth and water, and fire and air. A planet of sound and light and beauty, and the consciousness of life. An intricate web woven with exquisite balance. This blessed earth, which is our home, is the great wheel from which our life arises. Generated from the heart of Divine Spirit, condensing into manifestation. The one in the many, Father Sky and Mother Earth. Between them, the 7 layers of manifestation form a rainbow bridge connecting earth and heaven, the stepping stones from matter to spirit. Connecting through our bodies as we connect to each other and to the endless web of life that is seeking to become conscious. Ok, por hoje é só. Na semana que vem a gente volta com um pouco mais do estudo do Livro dos Espíritos. Muito obrigado, boa noite.